Amigas e amigos, esculhambação. Assim, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, caracterizou muito bem a indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente golpista Michel Temer. Aliás, o golpe é uma esculhambação. Não se espere qualquer atitude dos golpistas fora do âmbito da esculhambação. É o clube dos golpistas e o Alexandre de Moraes pertence a esse clube dos golpistas. Não à toa que o ex-presidente Lula está pedindo a anulação desse erro histórico, né, conforme diz a defesa, que foi a anulação da sua indicação como ministro da Casa Civil naquele episódio, no auge daquela histeria do Sérgio Moro, quando ele queria prendê-lo, né, o ex-presidente, fez aquele sequestro relâmpago, a Polícia Federal invadiu a sua casa dando pontapés nas portas, roubaram o telefone celular da dona Marisa, fizeram a mesma coisa na casa dos filhos, né, dos amigos. O Lula fala disso aí num desses depoimentos públicos, numa dessas manifestações públicas aí. Portanto, faz todo sentido o pedido do Lula de anulação para diferenciar os campos, né? Quem está num campo, quem está no outro. Aquela ação foi suspensa pelo Gilmar Mendes, que é ligado ao tucanato, né, a pedido do PSDB, aliás, e do PPS. E agora eles estão nomeando aí o Moreira Franco, né, numa clara manobra para livrar a cara do Moreira Franco. São coisas bem diferentes. Naquela época o Lula estava sendo perseguido e agora eles estão claramente aí fugindo de uma eventual, né? Porque tem todo aí um jogo político que envolve a trupe do Michel Temer, a Operação Lava Jato, um jogo aí de pressão, né, para que eles apliquem o programa do golpe. Eu já falei muito disso aqui também. Outra questão que chama atenção é o sucesso desse abaixo-assinado liderado por estudantes de Direito da USP, né, encabeçado aí pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito da USP, né, que pede que o Senado rejeite a indicação do Alexandre de Moraes, dizendo que ele não tinha condições nem de ser ministro da Justiça, quanto mais ser ministro do STF. Até ontem à noite, na terça-feira, eles já tinham recolhido 120 mil assinaturas, um sucesso, enfim, né? O abaixo-assinado, num trecho, diz que Moraes demonstrou ao longo de sua trajetória desrespeito a princípios fundantes da Carta Magna. São constantes declarações e posturas histriônicas e fortemente partidarizadas, o que definitivamente não lhe confere a reputação ilibada exigida pelo cargo. É verdade, o Alexandre de Moraes faz parte aí dessa turma de cachorros loucos. O comportamento dele é muito semelhante a essa turma de doido que tem por aí, esses fascistas, né, que estão aí nas redes sociais, nas ruas. Tem uma resposta que ele deu para um estudante, um jovem adolescente, está aí na internet de fácil acesso, que sintetiza muito bem, né, emblemática, mostra exatamente o que ele é. Resposta estúpida, né, de troglodita, né, dizendo que o estudante era simpatizante de um governo corrupto, que desviou dinheiro para Cuba, que roubou bilhões, né, bem no padrão, né, de troglodita, né, que eu acho que é o paradigma que mostra exatamente o que ele é. Enfim, ele expressa, na verdade, uma ideologia. Eu sempre falo aqui que é importante a gente ter essa referência ideológica, essa ideologia que limita a compreensão dos fenômenos sociais, né, que exclui os seus portadores aí do mundo da racionalidade, né, do conhecimento científico, do acesso à cultura, né, de ter um conhecimento geral, enfim, filosófico, sociológico, exclui inclusive as pessoas do compromisso de pertencimento à humanidade. Eles se imaginam aí mais sábios, mais brancos, mais limpos. São, na verdade, aqui no Brasil, os legítimos herdeiros do escravagismo. Essa ideologia que cria aí esses autômatos, né? Esses robôs, essa gente que vaga por aí idolatrando esses justiceiros. Alexandre de Moraes é um típico justiceiro, né? Essa espécime, né, que proliferou aí muito no clube dos golpistas. Outro justiceiro muito conhecido, Sérgio Moro, andou protagonizando aí também mais um dos seus espetáculos, né, que revela a indignidade de quem professa essa ideologia, que foi o interrogatório que ele fez com Eduardo Cunha. Perguntas irrelevantes, né, sempre se baseando na mídia, sendo corrigido pelo interrogado. Muitas vezes dá até a impressão de que ele fez perguntas titubeantes, para proporcionar ao Cunha a oportunidade de fazer as suas respostas firmes, né? Uma coisa, enfim, vergonhosa. O Cunha falou do Temer, né, disse que o Temer, mais uma vez, né, uma infinidade de vezes aí, que o Temer praticou exatamente o que a Lava Jato diz que todos os outros acusados praticaram. É lógico que isso vai ser varrido para debaixo do tapete, né, porque haja tapete ali na Operação Lava Jato. Alguém deveria criar aí a fábrica de tapete Moro, ia fazer sucesso. Até o Gilmar Mendes andou criticando aí os seus abusos, né, essa indústria da delação premiada, as prisões preventivas longas aí por um tempo indefinido, né, que é exatamente para fazer coação, né, para
fazer ameaças, arrancar delações que depois ele faz a manipulação e refinamento ideológico. A Operação Lava Jato diz que está criando uma força-tarefa no Rio de Janeiro para investigar os desdobramentos do BNDES. Eles querem chegar no Lula, né? Essa questão dos empréstimos, aí, dos financiamentos para as empresas brasileiras fazerem obras no exterior. Diz que vai investigar isso e tal. Vamos ver se eles vão investigar o Temer, né? E vão investigar o Cunha. Lógico que não vão, né? No máximo vão fazer algum teatro, mas investigar mesmo não vão, né? Isso é mais ou menos previsível. Tem aí uma série de exemplos, né, que vai mostrando. Quer dizer, eu sempre falo aqui que na medida que eles vão se mexendo, eles vão se revelando, mostrando quem são de fato, né? Eu quero, inclusive, a respeito, voltar à entrevista do Deltan Dallagnol, que eu já comentei aqui, que ele deu no UOL, né, a forma desrespeitosa com a qual ele se refere ao ex-presidente Lula, porque o entrevistador pergunta que o Lula teria dito várias vezes que há interesses estrangeiros na Lava Jato. Ele responde: eu não vou polemizar com o investigado. Olha aí, falta de respeito, além de ser medíocre, né, fazer aqueles raciocínios de criança, né, bobo, né, raciocínio bobo, né, de gente, parece que conversa de boteco, né, de bar, que já tomou umas e outras e está falando, fala por falar, né, e vem ainda com essa falta de desrespeito com o ex-presidente Lula. Para ilustrar o comportamento desses trogloditas. Aliás, isso se espalha por aí, né? Contamina diferentes esferas, né? Essa gente que adere a essa ideologia do fascismo, né? Da ignorância, da estupidez, da esculhambação por conveniências. Tem o caso aí da desembargadora Natan Zelinski de Arruda, da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Que inocentou o presidente do PRTB, o Levi Fidelix, que fez manifestações homofóbicas grosseiras num debate eleitoral de 2014, e o desembargador inocenta ele alegando o seguinte, que outra candidata também fizera afirmações levianas e sem nenhum cunho de verdade, e ainda assim fora eleita presidente e posteriormente destituída do cargo ante o impeachment. Mas o que exatamente que a Dilma falou? Ele não menciona a Dilma, né? Parece que essa turma tem alergia. Quando se trata de PT e Dilma, eles ficam fazendo, né, rodeios, né? A gente realmente... É uma esculhambação mesmo, né? O Roberto Requião tem todo o sentido. Mas o que a Dilma falou exatamente? É um autômato, né? Ele vai pelos latidos dos cachorros loucos, né? Outro exemplo, agora no caso a juíza Maria Cecília Monteiro Frazão, da 6ª Vara Civil de São Paulo, que isentou o troglodita e cachorro doido Marco Antônio Villa, né? Ninguém menos do que esse aí, que é líder de matilha, né? Referência dos doidos aí, né, que o Villa disse que o Lula acusou o PT de ser formado por marginais e saqueadores, né, uma sigla de parasitas. Quer dizer, isso não é ofensa, não é agressão? Com base em que esse troglodita fala uma coisa dessa e a juíza inocenta ele? Né, para a gente ver a esculhambação, né, como o golpe foi tomado pela esculhambação. Eu acho que no caso de Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes tem a questão política envolvida, mas Levi Fidelix, Marco Antônio Villa é aquele tipo de gente, né, aquele tipo de coisa que quanto mais a gente mexe, mais fede, né, pior fica. É melhor passar ao largo de tudo isso, né, de nariz tapado, né, porque o fascismo fede, né, é o que eles professam, é a essência da ideologia deles. É isso, muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.